Lucas capítulo 24. Na primeira madrugada da semana foram ao sepulcro, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E sucedeu que, enquanto estavam perplexas a respeito disso, eis que se aproximaram dela 2 varões com túnicas que relampejavam. Ficando atemorizadas e inclinando as faces para a terra, eles disseram para elas: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas se levantou. Lembrai-vos do que vos falou quando ainda estava na Galiléia, dizendo: É necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens pecadores, ser crucificado e levantar-se no terceiro dia. E lembraram das palavras dele. Quando retornaram do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os restantes. Eram elas Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais que estavam com elas. Diziam essas coisas aos apóstolos, mas, diante deles, essas palavras pareceram como que tolice, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu para o sepulcro, e inclinando-se para a frente, viu apenas as bandagens de linho, e foi para a própria casa, maravilhado com o que havia ocorrido. Eis que 2 deles, neste mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia, distante 60 estágios de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Eles conversavam entre si a respeito de todas essas coisas que haviam sucedido. E sucedeu que, enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Disse Jesus para eles: Que palavras são estas que trocais entre vós enquanto caminhais? E pararam entristecidos. Em resposta, um deles, de nome Cleopas, disse para ele: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas ocorridas nela nestes dias? Disse-lhes: Quais? Eles lhe disseram as coisas a respeito de Jesus Nazareno, que se tornou varão profeta, poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a uma condenação de morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir Israel, mas, com todas essas coisas, este é o terceiro dia que se passa desde que estas coisas aconteceram. Mas também dentre os nossos, algumas mulheres nos extasiaram, as quais estiveram de madrugada no sepulcro, e não encontrando o corpo dele, vieram dizendo terem visto também uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco partiram para o sepulcro e encontraram assim como as mulheres haviam dito. Não o viram. Disse-lhes ele: Ó tolos e lentos de coração para crerem todas as coisas que falaram os profetas. Porventura não era necessário Cristo padecer estas coisas e entrar em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas a respeito dele mesmo. Ao se aproximarem da aldeia para onde estavam indo, ele simulou ir para mais longe. Eles o pressionaram, dizendo: Permanece conosco, porque está para anoitecer e o dia já declinou. Ele entrou para permanecer com eles. E sucedeu que, ao reclinar-se à mesa com eles, tomando o pão, abençoou-o, e depois de parti-lo, dava a eles. Seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele se tornou invisível para eles. E disseram um ao outro: Porventura não estava nosso coração queimando em nós, quando nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, dizendo que realmente o Senhor se levantou
e tornou-se visível a Simão. Eles explicaram as coisas ocorridas no caminho e como o haviam reconhecido pelo partir do pão. Enquanto falavam estas coisas, ele fica em pé no meio deles e lhes diz: paz para vós. Atemorizados, pensavam estar contemplando um espírito e ficaram amedrontados. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne e ossos, como observais que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Maravilhando-se e ainda não acreditando nele por causa da alegria, disse-lhes: tendes aqui algo para comer? Eles lhes deram uma porção de peixe assado. Tomando-o, ele comeu na presença deles e disse para eles: estas são as minhas palavras que vos falei, estando ainda convosco. É necessário cumprirem-se todas as coisas escritas na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos a respeito de mim. Então, o entendimento deles foi aberto e compreenderam as Escrituras. Disse-lhes: assim está escrito: deve o Cristo padecer e levantar-se dentre os mortos no terceiro dia, e que no seu nome seja proclamado o arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém, para perdão dos pecados. Vós sois testemunhas destas coisas. Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Vós, porém, permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder pelo alto. Ele os conduziu até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E sucedeu que, ao abençoá-los, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles, após reverenciá-lo, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam no templo por todo o tempo, bendizendo a Deus.